Eu quero ler com você um texto em 2 Timóteo 2:21, depois eu vou ler outro texto, a gente fica por esse mesmo. 2 Timóteo 2, versículo 21. É o conselho de Paulo ao jovem. Vamos lá, 2:21. Ok, obrigado. Vamos lá, ó. Timóteo era um moço, um jovem que Deus deu a ele uma grande recompensa na vida dele. É um jovem que o apóstolo Paulo, já com seus 60 anos de vida por aí, nessa média, apostou num jovem de 20 e poucos anos de idade. O Timóteo foi um jovem que Deus deixou em Creta. Depois ele esteve junto com Paulo aos Filipenses para ajudar e cooperar. Timóteo era um moço que tinha dificuldades porque era muito tímido. Paulo escreve a Timóteo para que ele não fosse tímido, que ele fosse corajoso, que Deus havia dado a ele um espírito de coragem, de poder, moderação e não de medo. Timóteo logo cedo assumiu na vida dele posições espirituais, posições ministeriais muito profundas, muito intensas, muito jovem demais. Algumas igrejas desprezavam Timóteo por ser muito jovem, mas Paulo, como um cara que apostava sempre em novas pessoas, apostou nesse jovem. E na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele vai falar muitas coisas, muitos conselhos para Timóteo, mas especialmente no 21 ele diz o seguinte, ó: se alguém se purificar destas coisas, nós teríamos que ver os anteriores para ver o que seria isso, mas se alguém se purificar destas coisas, será um vaso para honra, santificado, idôneo, para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo, para o uso do Senhor. Anteriormente, Paulo vai dizer a Timóteo que existem vasos para honra e para desonra, que existiam naquele tempo muitas questões sérias, pecados, e Paulo diz a Timóteo que se ele se purificasse, e a condição seria essa, andorinhas voando no templo, se ele se purificasse, ele seria vaso para honra. Então vamos pensar o seguinte, um princípio e a finalidade. O princípio é esse: se alguém se purificar, ele vai ser vaso de honra, ele vai ser santificado, ele vai ser idôneo para o uso do Senhor, ele vai ser preparado para toda boa obra. Então eu queria que você frisasse bem essa palavra assim: se alguém se purificar. Não existe como Deus nos usar grandemente, poderosamente. Não existe como Deus fazer através de nós uma grande obra, nós remidos pelo sangue de Jesus, se nós não passarmos pelo processo de purificação. Se nós não encararmos essa condição que Deus nos coloca, que é purificar destas coisas, no nosso contexto pode ser muitas coisas, nós jamais seremos um vaso preparado, separado, santificado, de honra, idôneo, pronto para toda boa obra. Então, o que eu quero hoje à noite frisar com você é o purificar destas coisas. Vai comigo em Isaías 6, e aí eu vou falar com você sobre isso nessa noite. Uma coisa que Deus colocou no meu coração para conversar com você. Essa é a história de Isaías. Muitas pessoas, queridos, desejam ser usadas por Deus e fazerem a sua obra. Muitas pessoas querem a presença de Deus, querem agir de Deus, querem operar de Deus, mas muitos de nós não queremos olhar para o preço que se paga para que isso aconteça. Nós queremos muito que Deus nos use, nós queremos muito ser vasos separados, santificados, idôneos para toda boa obra. Queremos incendiar o mundo, evangelizar o mundo, queremos ser vasos de bênção na mão do Senhor, mas nós
temos dificuldade de entender o quanto Deus prepara o vaso, o quanto Deus trabalha com o vaso, para que esse vaso seja um vaso ungido, escolhido, usado por Ele realmente. Isaías foi um cara ungido, escolhido, separado por Deus para fazer uma obra que Deus destinou a ele. De todos os profetas do Antigo Testamento, Isaías não participa em nada da questão pós-cativeiro, pré-cativeiro, intercativeiro. Isaías é um profeta que fala do messianismo. É o profeta que fala da vinda do Messias. É o profeta talvez mais importante, porque é ele que prefigura, e ele que antecipa, e ele que diz a Israel que o povo de Deus haveria de ter sobre eles a presença do Messias, que iria trazer a redenção e a remissão para a humanidade. A remissão viria do Messias, a remissão viria da família de Judá, o Messias, o remidor, viria, e quem prefigura e quem traz essa profecia é o profeta Isaías. Mas Isaías nunca foi, e não foi muito bem, aquele profeta que nós tanto imaginamos e olhamos e falamos a maravilha que é ser um profeta. Alguns dizem assim, que privilégio, que maravilha é ser um profeta, que maravilha é ser um homem de Deus, mas não é bem isso não. O que antecede Isaías é algo muito sério, muito interessante. Uzias era um rei de Judá, um rei famoso, que fez muita coisa boa para Judá. No fim ele errou, fez algo que Deus não agradava, e Uzias era amigo da família de Isaías. Não se fala muito na Bíblia sobre a sua família, mas se diz que Uzias era amigo de Isaías, e quando Isaías vai ao templo, porque Uzias havia morrido, e ele foi talvez um culto com a pretensão de chorar ou lamentar, ou de se queixar pela morte do seu amigo Uzias, ele fala que ele vê um outro rei. Ele tem a morte do rei da terra, mas ele tem a visão do rei do céu. O rei da terra passa e o rei do céu está sentado num alto e sublime trono. Deus é maravilhoso. Nós gostamos e nós pedimos a Deus visitações. Eu acredito, amados, em nome de Jesus, eu acredito, esse lugar é um lugar que foi palco de muitos manifestares de Deus nesse local. Eu que depois de voltar de um tempo, já acho que faz 2 anos que não vim aqui pregar, eu me lembro que desde que esse local foi inaugurado, nos anos 90, aqui só houve a manifestação da presença de Deus. O primeiro encontro que nós fizemos aqui foi um encontro que acabou a luz, não tinha luz. Nós ficamos no escuro todo aqui, um monte de gente unida. Nós queríamos fazer o culto aqui, tínhamos pouco espaço ainda, muito apertado, mas acabou a luz naquela noite. E nós fizemos um culto assim, todo mundo ajoelhado no chão, clamando, buscando a Deus. E Deus manifestou a sua glória tão poderosa nesse local, tão maravilhosa. Nós vimos aqui sinais surpreendentes e maravilhosos. Nós vimos pessoas sendo cheias do Espírito Santo de Deus. Nós vimos pessoas e jovens com as suas mãos retorcidas com o poder de Deus. Quem se lembra disso sabe muito bem disso. Os jovens retorciam, as mãos ficavam todas viradas. Os músicos especialmente, quem lembra disso? Os músicos ficavam com as mãos retorcidas. O poder de Deus era tão poderoso, tão presente, tão tremendo, que as pessoas caíam diante do seu poder, da sua graça, sua misericórdia. As suas mãos retorciam e eles choravam, se quebrantavam diante da presença de Deus. Deus levantou aqui gerações. Deus levantou aqui pessoas. Alguns de vocês são novos, são jovens, estão aqui pela primeira vez ou uma ou outra vez, mas outras gerações já antepassadas passaram por aqui e foram tocadas por Deus, foram levantadas por Deus. E é uma coisa que eu acho maravilhosa nessa geração de hoje. A nossa geração de hoje, ela precisa de uma coisa, ela precisa de uma visitação de Deus. Essa geração de hoje, ela precisa do toque de Deus de novo. A geração de hoje está sendo contaminada, envolvida com o mundo de maneira tão poderosa, tão forte. O mundo tem influenciado as gerações, de tal maneira que se as nossas gerações de hoje, nossos jovens de hoje, adolescentes e crianças não forem tocadas por Deus, nós vamos nos perder e perder para sempre. Nós precisamos de uma geração hoje de novo que entre no templo e que esqueça do rei da terra e que veja um rei assentado no seu trono. E quando eu leio a história dos puritanos, os puritanos que foram pessoas que trouxeram
para o mundo grande avivamento, como Wesley, como Finney, como Moody, Moody não era puritano, mas não fazia parte, mas era um homem de avivamento espiritual, como Joel, homens como Lloyd Jones, homens como Spurgeon, homens que trouxeram avivamentos para o mundo, Tyndale e outros demais, foram homens que desejaram poderosamente a presença de Deus. Há uma característica em pessoas que são avivadas por Deus, é o desejar da presença de Deus, é o desejar de ver a glória de Deus, e a presença de Deus é diretamente, proporcionalmente ligada com o desejo que nós temos dessa presença. A presença de Deus, ela não acontece porque eu sei que Ele é soberano, ela não acontece porque simplesmente Ele quer fazer, mas Ele quer ser desejado. Ele quer ser buscado, Ele quer que nós cheguemos à sua presença com uma sede. É a sede que é o combustível que alimenta a presença dEle em nosso meio. Se não houver uma manifestação gloriosa que trema o templo, que encha o templo, como Isaías viu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas orlas, as suas vestes, o seu séquito, o seu cetro enchia o templo, a sua fumaça enchia o templo. Se nós não tivermos um grande avivamento nos dias de hoje, a igreja torna-se-á como o mundo. Nós estamos num tempo em que o mundo e a igreja estão caminhando tão lado a lado, uma coisa com a outra. Estamos numa laodiceia tão profunda que o que vai distinguir, o que vai diferenciar, o que vai trazer uma mudança para esse mundo em termos de evangelho é um grande mover de Deus. E é isso que a Bíblia diz que aconteceria nos últimos tempos. Deus iria derramar o seu Espírito. E é isso que eu mais espero de Deus, um grande avivamento dele, o derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Porque se isso não acontecer, e se nós não formos visitados poderosamente por Deus, e se nós não tivermos uma imagem daquele que se assenta no trono, e esquecemos do trono da terra, e olharmos para aquele que é soberano sobre o trono, e virmos a sua glória encher o templo, e virmos o seu trono num alto e sublime lugar, e olharmos para o seu reino, e dizermos, Deus está aqui, nós seremos levados por esse mundo de enxurrada, de prazeres, de idiotices, de maldade, de engano e de pecado. Nós precisamos de um grande mover do Senhor. Eu posso imaginar, versículo número 2, quando Isaías vai ao templo e vê o Senhor, ele vê serafins, ele vê querubins, ele vê anjos, ele vê arcanjos, ele vê a presença, ele vê a glória de Deus. Ernesto Tonini diz que esses serafins, que são elementos celestiais diferentes e estranhos, eles têm 6 asas. Eles cobrem o rosto, eles cobrem os pés e as mãos, para mostrar que ele tem a visão da glória, da santidade. Ele cobre os seus pés e com os 2 eles voavam o seu rosto, porque eles não conseguem ver a glória de Deus. Nem os serafins conseguem ver a glória de Deus. Nem os serafins. Os homens que habitam e que ficam, serafins são criaturas que ficam 24 horas por dia diante de Deus, dizendo sempre internamente, diuturnamente, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E eles têm que cobrir o seu rosto, porque eles não conseguem contemplar a glória do Deus de Israel. E diz que 2 cobriu os seus pés, porque mostram a agilidade, a santidade. Os seus pés falam de evangelização, falam de missões, os seus pés falam de agilidade. E 2 voavam, falam de um povo que, ao mesmo tempo que vê a glória de Deus, ao mesmo tempo é um povo que se apressa para correr para Deus, e é um povo que voa com agilidade para levar as boas novas do Evangelho de Deus. Os serafins, ele viu os serafins, e eu posso imaginar que nenhum maior potente som, Surround, um potente som da Sony, um potente som de qualquer som que seja, um potente, nada, nenhuma caixa amplificada, nem o melhor som do mundo poderia comparar com o som que Isaías está ouvindo, o som da presença de Deus, o som da santidade de Deus, o som da glória de Deus. Nós precisamos ter essa visão.
Em todo avivamento, seja na Bíblia ou na história, todo avivamento foi precedido por duas coisas, só duas coisas. Primeira, a visão da glória de Deus. Segundo, a purificação do homem de Deus. Não existe avivamento, não existe manifestação de Deus sem duas coisas presentes. Vemos sua glória. Temos uma visão da sua presença. Temos uma visão do seu poder, do seu trono. Encaramos Deus, o seu trono, e dizemos: Ele está assentado sobre o trono, Ele reina. Uzias morreu, mas o meu rei continua sentado sobre o seu trono. E segunda, uma purificação, uma limpeza. Se alguém se purificar destas coisas, será um vaso de honra, preparado, santificado e separado para esta boa obra, ou para toda boa obra. Deus irá chamar uma geração nova e profética que vai se levantar sobre essa terra como voz profética nesse tempo final. O diabo está levantando a sua geração profética. E a sua geração profética tem se levantado e tem se erguido para pregar as mais horríveis barbaridades contra o Evangelho. Nós estamos vivendo um tempo em que o Evangelho está sendo cada vez mais bombardeado com um monte de tipos de ideia. Todas as formas de ideias seculares, de humanistas especialmente. Humanistas especialmente. Em que o homem domina, em que o homem é o centro, em que o querer do homem é o que manda, em que a vontade do homem é o que manda, e Deus vai levantar uma geração comprometida com a sua glória, que levantar-se-á com poder e com graça para proclamar o que é e qual é a verdade. E agora eu quero dizer para você que quando Deus tem um chamado profético para uma geração, Ele exige, acima de tudo, uma coisa: santidade. Não existe chamado profético, não existe levantar de uma geração profética sem santidade. Se não houver um levantar de uma santidade de Deus em nossa vida, a nossa geração profética está comprometida a perder-se, a morrer-se eternamente. O que vai anteceder esse levantar de uma geração profética é a consciência de que Deus é o centro dessa geração. De que essa geração contempla aquele que se assenta no trono. Essa geração que consegue contemplar e dizer: eu vi o Senhor. Versículo número 1 diz: eu, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. A visão de Deus antecede qualquer chamado. A visão de Deus antecede qualquer ministério. A visão de Deus antecede qualquer coisa sobre essa terra. A visão de Deus. E aí eu tenho que perguntar a você, um pouquinho mais de agudo só, qual é a visão que você tem de Deus? E qual é a experiência de visitação que você tem com Deus na sua vida? Aqui está Isaías. O que eu acho interessante, versículo número 3, por favor. O que eu acho interessante é que Isaías vê, e interessante que a visão de Isaías, o atuar de Deus de Isaías, o manifestar da glória de Deus sobre Isaías, não é apenas um vislumbre da glória. Pode ir para o 3, por favor. 4, aliás. Não é só um vislumbre da glória. Não é só isso. Isaías não vê o Senhor, ele não só se arrepia, ele pula, ele exalta, ele se comove, as suas entranhas se comovem. Isaías não só vê o Senhor e sente aquele arrepio na pele, na carne, aquela sensação gostosa física, uma libido espiritual de que Deus está aqui. Eu estou sentindo Deus aqui, ó como eu estou sentindo Deus aqui. É mais do que isso, porque o atuar de Deus não fica apenas no vislumbre físico, ultrapassa toda a questão física e atinge as suas entranhas, atinge o seu ser, atinge o seu íntimo.
Ele diz, eu vi o Senhor e eu disse, ai de mim, porque este ver o Senhor foi tão poderoso que ele me extravasou, ele entrou dentro de mim. Essa visão entrou com tal poder dentro de mim que eu estou quase que morrendo. É uma visão que ultrapassa qualquer sentido e qualquer faculdade mental, intelectual ou física. Não é uma coisa só de que você viu, você se emocionou, você chorou, você pulou, você dançou, não sou contra isso, você se arrepiou, mas você saiu dali e você continuou do mesmo jeito. É alguma coisa que perpassa a barreira física, que atinge de dentro para fora, que choca Isaías por dentro, que mexe com os umbrais do templo. Isaías diz no versículo anterior que os umbrais das portas se moveram. Quer dizer, o templo se moveu, mas não foi só o templo que se moveu. Eu fui movido por essa presença. Diante dessa voz que clamava e que dizia, a casa se encheu de fumaça. Mas não é só a casa, não é só o templo que se moveu. Sou também eu. Qual que é a maior visitação que Deus pode dar a alguém? É aquela visitação que leva a gente a cair, a se derramar, como um copo d'água no chão, a não restar nada de nós mais. Temos a capacidade e a coragem de dizer, ai. Interessante que a palavra ai na Bíblia só era usada em momentos de justiça. Jesus usou ai. Ai dos escribas, ai dos fariseus, ai dos que limpam o exterior e não o interior, ai dos que dão o dízimo do cominho da hortelã, mas com um mosquito engole um camelo. Apocalipse diz dos ais que existiriam. Ai da terra, porque Deus vem com grande ira. Ai, o ai sempre foi um sentido de juízo. Quando alguém dizia ai, era porque havia um julgamento de Deus sobre a nação, a terra, a família ou a vida. Quando Isaías diz ai, é o juízo da minha vida, é o tratamento da minha vida, é a presença de Deus que imputa e traz em mim um sentimento de ai de mim, ai, chegou a glória, ai, chegou o juízo, ai, chegou a disciplina, ai, chegou a misericórdia, ai, chegou a mão de Deus para me quebrar, ai de mim, porque agora é minha vez. Se você começa a olhar os capítulos anteriores de Isaías, especialmente o 2, 3, 4, 5, Isaías passa o tempo inteiro dizendo, ai desse, ai da Síria, ai dos que bebem, ai dos que falam, ai dos que dizem, que chamam o mal bem e o bem mal, treva luz e luz trevas, ai. E quando ele vê o Senhor, ele para de dizer ai de tudo isso e diz, ai, agora sou eu o negócio. O juízo não é sobre a Síria, a Babilônia, o juízo não é sobre os bêbados, os que dizem luz, trevas, treva, luz. Agora o juízo é sobre a minha vida. Nós não gostamos dessa visitação. Nós gostamos de uma visitação que Deus chega, Deus opera, Deus emociona a gente e a gente se levanta e fica assim, oh, ribalabassúria. Mas a visitação que traz a nós um sentimento de juízo de Deus é uma coisa difícil para a gente. É aqui que começa. Você quer ser profeta? Você quer ser canal? Você quer ser vaso preparado? Você está pronto para isso? Então você tem que passar por isso, filho. Não tem outro jeito. Então eu não quero ser. Ok. Desiste já. Não passa o val de jaboca. Não desça a casa do oleiro. Fica onde você está. Agora você quer ser usado por Deus? Você quer ser boca de Deus? Como diz Isaías, se purificares, serás como a minha boca. Como Deus disse a Isaías, a Jeremias, eu coloquei na tua boca as minhas palavras. Você quer ser? Ok. Então vão passar pelo crivo de Deus. Vão passar pelo juízo de Deus. Vão passar pelo ai de mim. Porque quando a gente tem uma visão de ai de mim, e a gente tem o ai de mim, a gente para de dizer ai do fulano, do ciclano, do beltrano. A gente fica assim, ai de mim, porque eu sou pecador. A questão não é o outro mais, a questão sou eu. A primeira coisa que eu acho que Deus faz com Isaías,
e muito fortemente, é simplesmente quebrar a sua autoimagem, a sua autossuficiência, o seu alto parecer de quem eu sou. Ele põe por terra e diz: você não é nada, cara, você é servo, você é simplesmente servo. Todos os homens de Deus em todo o tempo da humanidade, histórica ou bíblica, que passaram por mover de Deus e foram boca de Deus, passaram uma situação de dizerem: Senhor, não sou nada, minha autossuficiência tem que ser quebrada, meu orgulho, meu narcisismo espiritual, esse negócio de que sem mim ninguém pode fazer nada, esse negócio de que eu sou a luz da igreja, eu sou a luz do mundo, brilho mais que a luz de Jesus. Eis que digo a vocês, eu sou a luz, eu sou o Cristo encarnado, eu sou o Henrique Cristo evangélico, eu sou o apóstolo, pai apóstolo, discípulo, sumo mestre do Senhor da glória. Não, eu não sou nada. Ai de mim. Spurgeon, que era o príncipe dos pregadores batistas, tinha uma depressão terrível. E Spurgeon vivia debaixo de uma depressão tão profunda e tão intensa. Agora escreveram um livro sobre a depressão de Spurgeon, que o cara tinha dias que não queria pregar, que entrava debaixo de uma depressão horrível. Martinho Lutero tinha depressão. Martinho Lutero foi o cara que fez a reforma protestante, 1517, com as suas 95 teses. Martinho Lutero foi o cara que mudou o evangelho. Desde o século IV, 323 depois de Cristo, quando Constantino decretou que todos são cristãos, até 1517, todo mundo era cristão. E o mundo ficou todo ecumênico. Só em 1517, um católico, Lutero, que criou as teses para quebrar e separar a igreja do Estado, o Papa da igreja, e criar a reforma protestante que surge os evangélicos, especialmente os metodistas, aliás, metodistas não, os luteranos, presbiterianos, junto com Calvino depois. E depois que vieram os batistas atrás da Holanda. Senão, nós estaríamos até hoje com um monte de gente, todo mundo é crente evangélico. E Lutero tinha depressão, uma depressão profunda e terrível. Não sabia como que ele se sentia, como ele vivia. Era um homem constantemente quebrado por Deus. Um homem constantemente tratado por Deus, que podia dizer sempre: ai de mim, porque eu tenho depressão. Pensa você num cara homem de Deus, que talvez tinha que tomar uma faixa preta para se equilibrar. E nem por isso deixava de ser um homem de Deus. Quem é o homem de Deus? É a pessoa que é capaz de lidar com a sua própria fraqueza. É a pessoa que é capaz de dizer, como Paulo disse: para que eu não me exaltasse, foi me imposto um espinho na carne, para que eu não me orgulho demais. Então Deus pôs em mim um espinho na carne, para que eu não me encha demais. Então Deus disse assim: Paulo, eu te uso bastante, cara, mas precisa ficar muito grande e se sentir muito Deus. E para você sempre dizer ai de mim, eu te boto um espinho na carne. Quer ser boca de Deus? Quero ser boca de Deus. Quero ser ungido por Deus. Ok, não tem nenhum problema. O ai de mim tem que estar presente. O quebrar da minha autossuficiência. O entrar de Deus no meu submundo. O submundo meu que ninguém sabe, ninguém vê, ninguém penetra, ninguém conhece. Aquele submundo que eu escondo de todo mundo. Aquele submundo que eu olho para as pessoas e digo: eu não posso revelar quem eu sou, não posso revelar o que se passa dentro da minha própria pele. Porque eu tenho uma pele, essa pele me protege do mundo externo, e as pessoas não veem o que está por trás de mim, mas Deus é um Deus que vai além da pele, Deus vai no submundo do homem, Deus vai no inconsciente do homem, Deus vai na estrutura do homem, Deus move as bases do templo. A sua voz, como diz Salmo 29, é tão poderosa que faz as costas parir. A voz do Senhor é poderosa, ela faz as costas parirem. É tão tremenda que ela comanda as tempestades do mar. E esta voz é a voz que entra em Isaías, e Isaías vê o povo clamar e gritar e dizer um ao outro, porque os serafins eram interessantes, eles se voltavam para o outro e diziam um ao outro, clamavam um ao outro. O termo clamar aqui
é o termo de dizer fortemente um para o outro, gritar. Podíamos dizer o termo gritar, santo, 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 um para o outro, diziam para o outro, santo, santo é o Senhor dos exércitos, sua glória enche a terra, sua glória enche a terra, e a glória de Deus enche Isaías, e o seu limiar do templo é balançado. Quem não tem limiar balançado, quem não tem a base balançada, nunca pode ser cheio dessa glória. A primeira coisa que Deus faz com a gente é balançar a nossa base. A nossa falsa base, nossa estrutura que nós tanto achamos que nós somos tão poderosos. Deus faz comigo isso continuamente. Eu quero ser boca de Deus, pastor. O ai de mim tem que estar presente na sua vida. Eu tenho esse ai de mim todos os dias. Eu tenho esse ai de mim todas as horas. Às vezes eu digo, ai de mim, quem sou eu? Gideão era o cara mais simples. Eu ia falar hoje sobre Gideão, mas Deus não permitiu que eu falasse. Mas Gideão era o cara mais simples. E Deus resolveu fazer um avivamento em Israel. Porque os medianitas entravam e roubavam tudo de Israel. E o Gideão era um cara que estava lá, malhando num lugar totalmente errado. A Bíblia diz que ele prensava a uva na eira. A eira era um lugar aberto, onde se malhava o trigo. Você pega o trigo, você bota o trigo na peneira e você joga para cima o trigo. Quando você joga, o vento passava e a poeira ia embora, a sujeira ia embora. Por isso que era na eira, lugar aberto. E o lagar era o lugar onde se pisava a uva, para que pudesse fazer o suco da uva. E ele fazia isso na eira. Lugar errado, escondido. Deus chega para ele e diz, você é cara valente, você é cara poderoso, eu vou usar você para libertar o meu povo de Israel. E Gideão disse, mas quem sou eu? Eu sou a menor família, minha família é menor de todos, e da minha família eu sou menor de todos. Ele disse, mas é aí que eu quero, cara. Eu quero gente que não seja autossuficiente. Eu quero gente que não queira glória para si. Eu quero gente que tribute a minha glória. Eu quero gente que diga assim, quem faz é Deus, não sou eu. Sabe qual que é a coisa mais difícil para Deus lidar com a gente? Eu vou dizer para você, não fique brava comigo não. É a gente quebrar a nossa autossuficiência diante de Deus. É aquele sentimento que a gente fala assim, eu me basto, eu sei o que eu faço, eu consigo fazer minhas coisas, eu consigo dirigir minha vida, eu sei mais que todo mundo, eu posso mais que todo mundo, eu toco mais que todo mundo, eu canto mais que todo mundo, eu sou imprescindível para o reino de Deus. Esse é o sentimento mais perverso, mais horrível que pode existir no ser humano. E Deus chega na gente e fala assim, ó, você não é nada. Aqui, primeiro você tem que baixar para depois subir. É o que ele faz com Isaías. É o que ele faz comigo todos os dias da minha vida. Quando às vezes eu me sinto incapaz de pregar a palavra de Deus. Quando eu me sinto às vezes incompetente para fazer algumas coisas. Quando eu sinto às vezes incapaz de ser um bom conselheiro, um bom psicólogo, um bom pai, ou um bom pastor, de trazer uma mensagem ungida. Quando eu me sinto às vezes, Senhor, ai de mim, porque mais uma vez eu pregar, eu preciso do que o Senhor vem na minha vida e me use com a tua graça. Enquanto Deus não remover essa estrutura da autossuficiência minha, eu jamais vou ser boca de Deus. Ou se eu for boca de Deus, eu caio logo. Porque o que mata o homem é a autossuficiência. Deus quer gerar homens humildes. Deus quer gerar homens do pó. Deus quer conservar homens do pó. Ai de mim. Ai de mim. E esta é a pior coisa que pode acontecer com a gente. Porque essa visitação que leva a gente a pensar, ai de mim, é devastadora. É devastadora. Você abre mão dos teus sonhos, você abre mão da tua vida, da tua vontade, e você chega a dizer assim, eu simplesmente vou viver para Ele. É isso que Deus quer fazer com a gente. É isso que Deus quer promover com a gente. De a gente chegar a dizer assim, eu estou perdido. Quantos de nós não nos sentimos perdidos na vida às vezes? Perdidos. Perdidos porque não sabemos que posição que nós vamos tomar, para que direção nós vamos caminhar. E isso é extremamente positivo, querido.
Porque quem se sente perdido tem a luz do mundo, que é Jesus. Quem se sente desorientado tem aquele que diz: eu te guio sob o meu conselho, eu te dirijo, eu dirijo a sua vida. Quem se sente perdido é aquele que diz: eu preciso de um Salvador, de um Redentor. Porque como é que eu posso ter um Redentor, um Salvador que me redima, se não me sinto perdido? Estou perdido, não sei para onde vou, não sei o que faço, estou perdido. Dá-me direção, dá-me orientação, preciso de ti. Ai de mim. Agora, outra coisa que Isaías vai me mostrar e dizer para mim é que quem quer ser boca de Deus e profeta de Deus, e quem quer ser usado pelo aquele que me redime, pelo meu Redentor que vive, ele precisa não só tomar consciência da sua autossuficiência, tomar consciência de que nós não somos nada, de que ele tem que arrancar de nós esse patamar, esse sentimento que somos tão importantes e essenciais, e botar a gente no pó, no chão, e dizer, para a gente pensar assim: ai de mim, porque sou assim, ai de mim, não sou nada. Mas Deus tem que levar a gente a olhar para a gente, e começar a olhar para a gente e entender os nossos próprios pecados. O Redentor só redime o que se acha pecador. Nós só somos remidos porque entendemos que um dia nós somos pecadores, e nós somos pecadores, nós seremos sempre pecadores. Remidos, continuamos remidos e seremos remidos. Eu fui remido, estou sendo remido e serei remido. Quer dizer, mas eu fui remido pelo sangue do Cordeiro. Ótimo! Mas continuo todo dia sendo remido pelo sangue do Cordeiro. Na verdade, eu fui remido do pecado, do poder do pecado. Hoje estou sendo remido de mim mesmo. O resgate de Jesus para comigo foi na cruz, para me arrancar das mãos do diabo. Hoje ele está me arrancando das minhas próprias mãos. O inimigo agora é outro. O inimigo não é o diabo. Ele já foi vencido. O inimigo agora é outro, sou eu. Eu sou o inimigo. Ele tem que me redimir de mim. Ele tem que me comprar de mim, tem que me resgatar de mim. Primeiro, da minha autossuficiência. E segundo, a minha visão caótica, ultrapassada, de que eu sou santo. E eu não sou santo, eu sou pecador. O que me diferencia de um travesti do mundo? Nada, somos pecadores. O que me diferencia de uma pessoa lá fora agora, nas drogas? Nada, nós somos pecadores. O diferencial é a graça. A graça que chega na minha vida. A graça que eu não entendo, mas que aceito. A graça que não entendo, não adianta. Se alguém falar assim: hoje eu entendi a graça, esse cara é esquizofrênico. Nós não entendemos graça, nós aceitamos a graça, nós convivemos com a graça, nós andamos com a graça. Mas a graça me redimiu do pecado, do passado, do velho homem. Ok, e a graça me redime hoje. De quem? De mim. Eu preciso ser redimido, resgatado de mim. Eu estou tão entranhavelmente ligado a mim, a meu ego, a minha glória, a minha presunção, a minha soberba, a minha vaidade, as minhas falsas motivações, que Deus tem que me libertar de mim. Isso é mais difícil. E no futuro eu serei remido. Quando o meu corpo deixar essa terra, diz a Bíblia que o que é corruptível será tragado pela incorruptibilidade. Serei remido. Mas não fui. A redenção não está completa. Embora Cristo tenha feito tudo completo, nada por fazer deixou, a redenção está sendo constantemente realizada. É tão interessante que no termo grego, que Cristo morreu por nós, nos redimiu, nos comprou, é do modo verbal auristo. Auristo é um verbo, não é um verbo, é um modo verbal que não acontece no português. Nós não temos no português isso. Se encaixa um pouco o pretérito mais que perfeito, mas não é bem isto. Quer dizer o seguinte, que foi um ato realizado, que não volta a se repetir, e nós recebemos os benefícios desse ato. Fim de papo. Não se repete de novo. Cristo morreu para resgatar todos. Ponto. Foi feito. O ato foi feito e os benefícios do ato são recebidos por nós. É um termo verbal auristo, muito usado no grego.
Cristo me resgatou, Cristo me resgata. Resgata de quem? Resgata de mim, do meu pecado. Me resgata porque eu olho para mim e digo assim: caramba, eu tenho lábios impuros. Caramba, eu tenho pecados que precisam ser trabalhados. Aí eu vou chegar para você uma coisa importante. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra. Eu preciso olhar para Deus, dizer para Deus: Senhor, aqui, ó, nesse recôndito meu, nesse secreto meu, existe um lado muito impuro que eu preciso da tua brasa no altar, que me toque, que me santifique. Se você olhar para bem a Bíblia, Isaías só tornou-se um profeta depois que ele reconheceu o que ele era, que não era nada, ai de mim. Depois que ele reconheceu que tinha lábios impuros, que embora ele habitasse no meio de impuros lábios, de povo que tinha lábios impuros, mas ele era impuro também. Isaías não coloca primeiro assim: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Esse povo é pecador, esse povo é perverso, é pernicioso, esse povo não tem comunhão contigo. Não, eu tenho lábios impuros. É certo que eu habito no meio de um povo de lábios impuros, mas eu tenho lábios impuros, eu tenho lábios impuros. É você ter a coragem nessa visitação de Deus, olhar para você e dizer assim: é aqui que eu preciso do teu toque, é aqui que eu preciso da tua graça, é aqui que eu preciso ser redimido nesse meu pecado. Mas você já foi redimido, eu fui redimido e estou sendo redimido. Estou sendo redimido, porque eu tenho pecados, eu cometo pecados, eu tenho impureza. Como diz Provérbios 30, que já preguei na igreja, há pessoas que 30:12, que se consideram puras aos seus olhos, mas nunca foram limpas da sua iniquidade. É a religiosidade que me leva a achar que sou tão limpo e tão puro que não preciso ser limpo demais. Davi, quando pecou e Davi, quando errou, ele se voltou para Deus e disse para Deus: limpa-me, limpa-me, serei puro, limpa-me, purifica, dá-me um coração puro. O Senhor tem razão quando o Senhor me julga, eu preciso de limpeza. Maldito é o homem que acha que um dia não precisa mais de limpeza. É a utopia do cristão achar que nós estamos tão santos que nós precisamos mais de limpeza. Nossa, estou santo, estou no meu apogeu de santidade, estou acima da média, estou tão bem, tão poderoso, não preciso de limpeza, estou limpo. É interessante que Apocalipse, na Laodiceia, ela diz: estou limpa. E Deus diz: as pobres seguem nu. Estou limpa. E Deus diz: não está limpa não. Uma é a visão que nós temos de nós, outra é a visão que Deus tem de nós. Qual que eu quero? A minha visão de mim ou a visão de Deus para mim? A visão de Deus para mim é estarrecedora. Me tira o chão, me bota para o chão e me leva a pensar assim: caramba, sou impuro. Irmãos, eu estou aqui para confessar para você que eu sou impuro. Eu sou impuro. Meus lábios por vezes são impuros, minha mente por vezes é impura, meu corpo por vezes é impuro, minha vida por vezes é impura. Eu sou impuro. Para que vou mostrar para você uma capa de santidade quando não existe? Nós somos, eu não vou dizer nós, eu digo, eu sou impuro, eu preciso da graça de Deus que me redima hoje. Que olhe para mim, que eu tenha coragem de olhar para mim, olhar para dentro de mim e dizer assim: caramba, eu tenho lábios impuros, eu tenho uma mente impura, eu tenho uma boca impura, eu tenho um pensamento impuro, eu tenho uma maldade na minha vida, eu preciso que a graça me toque, me redima do meu pecado. O profeta, ele não encobre o seu pecado. Ele tem coragem de olhar, de ver o rei, e o serafim chegar para ele e trazer uma brasa que tira do altar. Eu acho isso maravilhoso demais. Aquele serafim chega do altar e tira essa brasa e diz aqui, ó, com uma tenaz bem quente, bem fervendo, e com a brasa tocou minha boca. Sabe o que acontece com a gente, queridos? Quando a gente chega para Deus e diz assim: Senhor, eu quero ser profeta. Eu quero ser voz profeta. Eu quero topar essa parada. Aí Deus te mostra quem você é. Ele disse: mas fica tranquilo, filho. Quando você admite que você é, eu trago a cura. Eu sou o remédio para a tua cura.
Eu tenho uma brasa bem quentinha para você. E eu vou tocar a tua boca. Eu vou tocar a tua língua. E eu vou tirar o teu pecado. Eu vou espiar o teu pecado. Eu vou remir a tua vida. É esse mergulho que eu tenho que ter. Não é esse mergulho para o outro. Não é esse olhar para o outro. É esse olhar para mim. Esse contemplar, esse enxergar-se. Eu tenho que me enxergar. Eu preciso me enxergar. Eu não me enxergo. Eu enxergo o outro. Eu enxergo a falha do outro. Eu enxergo a maldade do outro. Eu enxergo a crise do outro. Eu sou bom para o outro. Eu sou tão bom para enxergar um cisco no olho do outro, mas não conseguir enxergar a trave do meu. Porque quando eu tenho que olhar para mim, enxergar em mim, eu tenho que assumir minha responsabilidade. O que eu tenho que fazer para mudar essa minha história? É duro demais isso, gente. É a pior coisa para o evangelho, no evangelho é isso, é a gente ter essa visão da gente. Quanto mais a gente demora para enxergar-se, mais demora a nossa cura. E às vezes a coisa fica tão calcificada que quando Deus vai curar, não é mais uma brasa que toca, é um martelo que quebra. É um martelo que quebra. Pessoas duras demais que não se enxergam, que não olham para si, que se defendem muito do pecado. Chega uma situação na sua vida que Deus diz assim: não tem mais brasa, não dá para queimar mais você, filho. Agora tem que tem que pegar uma pedra e jogar. Mateus 21, Jesus falou sobre isso, sobre os judeus, os fariseus. Ele diz o seguinte: há aqueles que se jogam na pedra e se quebrantam, e há aqueles que a pedra tem que cair em si para se esmiuçar. Quanto mais eu endureço, quanto mais eu tenho dificuldade de me olhar, de olhar para o meu espelho introspectivo e me ver sem ver o outro, mais demora. E aí Deus não vem mais com um fogo, Ele me leva para a casa do oleiro para me quebrar de novo. Ele me quebra, aí dói mais. Porque aqui é só queimar, lá é quebrar. E quando Deus quebra, a dor é muito maior. Para refazer demora mais. É melhor queimar uma pinta do que arrancar um câncer. É melhor queimar um tumor do que você ter que fazer uma quimioterapia e arrancar o câncer, fazer uma cirurgia drástica. Pensa nisso. É esse olhar que dói para a gente. E ele não encobre, não. Ele diz assim: eu tenho lábios impuros. Eu sei que esse povo é impuro, mas eu tenho lábios impuros. E eu acho isso maravilhoso. Terceira coisa que vou já concluir com você. Amado, primeiro Deus quebra a minha autossuficiência, Ele bota no chão. Segundo, Ele me traz uma visão minha, própria para mim. Eu tenho que me olhar, tenho que me perceber, tenho que me ver. Isso acontece, gente, não é um dia na vida, é sempre. Quando eu começo a criar uma asinha para dizer que eu estou bom demais, eu digo assim: vamos lembrar de onde você veio do pó, volta ao pó. Lembra do que você é? Você é pó, então volta para o pó aqui, Ele dá essa visão para a gente mesmo. De vez em quando você tem essa visão estarrecedora de você mesmo. De você ir para o chão e dizer assim: ai de mim, não sou nada. Ai de mim, para que eu sirvo? Ai de mim, meu Deus amado, misericórdia. Quem sou eu? Quem sou eu? Aí Ele faz com a gente isso. Aí você baixa a bola de novo, você cai lá no chão e diz assim: Senhor, misericordioso, quão grande é o Senhor. Quão poderoso é o Senhor, eu não sou nada. Aí Deus está ganhando vantagem com você. Aí, terceira coisa, ele leva a gente a lidar com o pecado, gente. Irmãos, escuta isso. Não existe geração ungida. Não existe profetas que se levantem para pregar, ungidos por Deus, sem que trate seriamente com o seu pecado. Não existe. Não dá para associar vida com Deus de pecado, vida com Deus, santidade, e andar em pecados. Ou eu opto por andar com Deus e vou viver em santidade, sendo tratado por Deus todos os dias, deixando com que essa tenaz venha do Senhor e queima minha boca todos os dias. Ou eu vou viver em pecado, vou me afastando, e quando eu olho para o Senhor, eu estou tão distante que Deus para mim é estranho. Imagina quando Deus se torna estranho para a gente. Deus se torna estranho porque a gente vai se distanciando tanto de Deus. Não toma mais café com Deus, não janta mais com Deus, não almoça mais com Deus. A gente começa a esconder pecado.
E Deus chega como Adão na viração do dia e bate a campainha e diz: Adão, vim tomar café com você, cara. E Adão diz assim: espera um pouquinho, Senhor. E Deus diz: Adão, onde você estava, cara? Ah, Senhor, tive vergonha, me escondi, pequei. A Bíblia diz em Gênesis que todo dia Deus, na viração do dia, tomava um chimarrão com Adão, um café da tarde, um pão de queijo, jantava com Adão. Era uma comunhão tão gostosa entre Deus e Adão, que não havia problema nenhum entre os dois. Quando o pecado entrou entre Deus e Adão, Adão se encobre, Adão se esconde, Adão faz um monte de coisa para encobrir o seu pecado, e Deus chega lá, toca o interfone, manda um WhatsApp, Adão não responde para Deus, e Deus insiste com Adão, chega na casa de Adão, toca o interfone, e Adão vê, a Eva vê, e os dois se escondem, Deus está aí, agora a coisa vai pegar, porque estamos em pecado, temos que esconder nossas vergonhas. Homem se esconde, não tem mais comunhão. Quando a gente começa a viver com Deus e começa a viver em pecado, você vai andando distante de Deus, como Pedro, ficando tão distante, que daqui a pouco Deus é um estranho para você. O Deus da comunhão íntima, o Deus do toque, o Deus da glória, é um Deus distante. Não cultivou mais isso em sua vida. Pecado tem que ser tratado. Isso aqui, ó, ele me remiu, para que todos os dias eu possa ser perdoado dos meus pecados. Essa remissão que aconteceu foi para que todos os dias eu viva na sua presença, sendo remido, até a eternidade, quando não vai precisar mais de remissão, porque seremos como Ele é. Estamos sendo remidos constantemente pelo sangue de Jesus, porque os nossos pecados continuam conosco. E Ele nos toca e diz: a tua iniquidade foi tirada e foi expiado. Quando Ele expiou na cruz, Ele expiou o meu pecado por todo sempre. No versículo número 8, depois desse negócio todo, de Ele ser colocado no chão, de ele olhar para si mesmo, e de ele ser perdoado, ou reconhecer o seu pecado, Deus chega, acho legal isso, depois disto do que antecede. Deus não pode inverter as coisas, amados. Deus não podia chegar para Isaías no tempo e dizer: olha, quem irá por nós? Quem vai pregar a minha palavra? Quem vai ser a geração profética? Isaías diria: eis-me aqui, Senhor, usa-me, handalabai, com o meu pecado e tudo. Deus diz: não, primeiro eu vou limpar, primeiro eu vou humilhar, primeiro eu vou quebrantar, primeiro eu vou agir com você, depois eu vou te fazer a pergunta: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eis-me aqui, agora estou pronto, Pai. Está me entendendo? Por que as coisas às vezes demoram para acontecer tanto na nossa vida? Porque demoramos para aceitar o quebrantamento de Deus. Porque demoramos para aceitar com que Deus chega para a gente e nos limpe de verdade. Davi diz assim: Senhor, limpa-me dos pecados de sangue. Limpa-me e dá-me um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Davi no Salmo 24 diz: quem entrará em tua presença? Quem contemplará o Senhor? Ele diz: aquele que tem mãos santas e lábios puros. Quem entrará em tua presença? Aquele que tem mãos santas, longe de sangue de inimigos ou de maldade alheia. Só após Davi ter confessado o seu pecado, é que Davi pôde dizer uma coisa maravilhosa. Pode ver comigo lá, Salmo 51, 13. Depois de ele pecar, adulterar, mentir, roubar, matar Urias, e Deus confrontar o Davi, o Natan confrontou, e o Davi se arrependeu, se consertou. No versículo número 13, bota o 12 antes, por favor. Pode, o 10. No 10, crie em mim um coração puro, renove o meu espírito reto, não me lances fora da tua presença, não retire de mim teu Espírito Santo. Aí diz: torna da alegria, sustém-me com o Espírito voluntário. Aí 13, então, é um advérbio de consequência de tempo. Então, depois que o Senhor me purificar, o Senhor me limpar, me transformar, então eu vou ensinar os transgressores os teus caminhos. Só então eu vou fazer isso.
Porque como é que eu posso ensinar os pecadores os teus caminhos? Como é que eu posso ensinar as pessoas a tua verdade? Como é que eu posso ensinar que os pecadores se convertam a ti, se eu não me converter de verdade, Senhor? Quando o Senhor me purificar, me limpar, me transformar, me redimir de verdade, então, aí eu vou ensinar para as pessoas o teu caminho. Há um compromisso, gente, primeiro com a verdade em nós, para que eu passe a verdade para o outro. Um compromisso de que a santidade tem que me atingir, para que depois eu possa atingir os outros. Porque se eu me misturar com o pecado de tal maneira, o meu testemunho é falso, é mentiroso, não é verdadeiro, não é autêntico. O meu testemunho não é um testemunho de fato que vai causar vitória. Por isso ele diz, os pecadores se converterão porque verão em mim que eu me converti ao Senhor. Essa geração que Deus quer para a gente. Uma geração de Isaías. E eu encerro perguntando, o que é necessário eu confessar a Deus? O que é necessário eu não encobrir os meus erros para que eu possa fazer a obra de Deus de maneira melhor? Por que Deus usa pessoas tão poderosamente? Porque existe um preço que se é pago, um preço de santidade, um preço na presença dele, uma morte para o mundo, amados, uma morte para o mundo. Paulo dizia isso, e quando Paulo fala isso, eu me identifico com Paulo. Longe de mim esteja a gloriar, mas não ter na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Se os prazeres do mundo atuam na minha carne, se os prazeres do mundo me libidinizam, me levam a ficar tão excitado com o mundo, é porque a obra da cruz não é perfeita em minha vida ainda. Será que nós estamos aprendendo que verdadeiramente Deus quer nos dar uma visão dele e que nós não continuemos vivendo como nós estamos vivendo? Que uma visão de Deus nos impactua de tal maneira que me leva a ter mudança efetiva de vida? Será que devemos entender, devemos compreender, ou entendemos e compreendemos que devemos ter o temor de Deus acima de todas as coisas? Um temor tremendo, um temor da presença, o temor dos querubins, o temor dos serafins que com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. A reverência da sua santidade. Ai de mim, estou vendo o Senhor. É isso que eu quero pregar hoje para você. É isso que vem no meu coração. Eu tinha preparado um texto de Romanos 6 para falar com vocês. E eu passei a tarde com o coração bem apertado. E eu pensei, e antes de vir para cá, acho que uns 20 minutos antes, eu sentei no meu computador e Deus me deu essa palavra. Essa palavra para pregar para vocês. Porque nós precisamos dessa visitação de Deus. De ver o Senhor de tal maneira, amados, que a gente perca a palavra. A gente se perca na presença dele de tal maneira que a gente não se ache mais a nós mesmos. Como diz a música, só acha só a ti. Só a ti. Que eu me perca tanto. Quando eu olhar para mim, eu não exista mais. Existe Ele. E que eu diga porque dele, por Ele e para Ele. São todas as coisas. Toda a vanglória, todo exibicionismo humano, toda caricatura de perfeição caia por terra. E como doentes e pecadores, digamos, toca-me. A gente podia acabar esse culto fazendo uma coisa assim, ser um apelo para vir à frente. Cantar uma música, movimentar a emoção de vocês. Alguns chorarem bastante.
Não sou contra isso. Mas talvez nada disso resolveria. Porque o que resolve é você ficar tete a tete com Deus agora. É você deixar Deus. É você ver o Senhor sentado num alto trono. E você dizer para Deus: ai de mim, Senhor, porque eu tenho feito tanta coisa impura. E eu preciso responder essa pergunta: a quem há de ir por nós? Eu quero responder para o Senhor, envia-me a mim. Mas eu preciso tanto, antes de responder essa pergunta, pedir para o Senhor tocar na minha boca, na minha mente, nas minhas mãos, no meu corpo, na minha sensualidade, na minha sexualidade, nas minhas motivações, nos meus interesses, na minha vanglória, a ponto de não existir, só existir a Ti, a ponto de olhar para mim e não me achar, só ache só a Ti. E então, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte, como abrigo, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade. Toma minha vida, toma minha vida, toma minhas mãos, toma o meu corpo, toma minha voz. Usa-me. É isso. Remido para quê? Para ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. É isso. Por isso o texto que no começo eu li foi: se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo, preparado para toda boa obra. Deus não tem má obra, Deus tem boa obra. Senhor, que a visão de Isaías seja uma visão nossa. Que esse sentimento de inutilidade, que esse sentimento de autossuficiência caia por terra. Que esse sentimento de soberba, de orgulho, que esse sentimento de mundanismo, que essa impureza dos lábios, da mente, do coração, que esse sentimento de estarmos tão atolados no pecado, porque o pecado é como um lamaçal, Pai, como uma areia movediça. Você põe o pé, ele pede mais, ele pede mais, ele pede mais. Quando você vê, você está com a cabeça toda enterrada. O pecado nos seduz, o pecado nos chama, nos atrai, mas o Espírito nos santifica. Nos ajude, como Isaías, a olhar para nós. Que hoje a gente tire o olhar de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer rei, de qualquer falha humana, que a gente olhe para a gente. Deixa que essa tenaz nos toque de tal maneira que cicatrize, que queime essa coisa feia, essa pinta feia, para que isso não se transforme num tumor, tenhamos que perder mais do que uma parte da pele. Que essa tenaz do Teu altar venha, toca justamente nessa ferida nossa, nos limpe, espiando nossa iniquidade, nos remindo hoje, nos redimistes ontem, nos redime hoje e nos redimirás amanhã. Obrigado, Redentor bendito, Cristo amado, para sempre, em nome de Jesus. Amém.